Senhores, eu estou aqui na Fundação ProRenal, hoje vivendo um momento que nós planejamos e não dava certo, né, doutor? E agora deu certo de vir conhecer a Fundação ProRenal. É impactante quando você chega aqui e vê o tamanho disso, a organização disso. E o primeiro passo que nós vamos fazer hoje, claro, é estar aqui junto com o doutor Riela, que é o presidente. Há quantos anos presidente, doutor? 42 anos. 42 anos na presidência da Fundação. E uma realização pessoal para o senhor, né? Antes de apresentar tudo isso. Como é que surgiu? É que eu sou formado aqui na Universidade Federal do Paraná em 1968. E aí eu resolvi fazer toda a minha pós-graduação nos Estados Unidos. Então eu fui em 1970 para lá e fiz 3 anos de clínica médica, então clínica geral, antes de fazer a especialidade que é a nefrologia. E foi no Hospital Monte Sinai, em Nova York, que ainda é um dos melhores hospitais dos Estados Unidos. E de lá eu fui para Seattle, no estado de Washington, onde começou a hemodiálise, né? Isso em que ano? No mundo. Eu fui para lá em 1973. Saí de Nova York, fiquei em Nova York de 70 até 73, 73 até 76 eu fiquei em Seattle. Mas a hemodiálise começou... Mas a hemodiálise, da forma como existe hoje, que você pode fazer 3 vezes por semana e tudo, começou em 1960 em Seattle. Então, quando eu fui para lá, ainda era uma coisa nova no mundo, né, a hemodiálise. Imagina no Brasil, então. Exato. E lá, além da hemodiálise, que é essa circulação do sangue fora, passa num filtro e volta, foi desenvolvido também muito a diálise peritoneal, essa que usa o abdômen. Né? Então, a gente faz com um soro especial, uma espécie de uma barriga d'água, assim, e que a pessoa faz em casa. Isso, né? Isso foi também desenvolvido muito lá em Seattle, a técnica e tudo. Então, quando eu resolvi voltar para o Brasil, um dos fatores foi de que era muita coisa nova que eu achava que podia ser usada no Brasil. Sim. Além da diálise, a hemodiálise, a diálise peritoneal, uma das coisas que eu aprendi lá e que trouxe para o Brasil também foi a nutrição parenteral, a nutrição artificial. Até final da década de 70, quando você se internava num hospital e era operado, digamos, o estômago, o intestino, e tinha que ficar, às vezes, 3 semanas, 4 semanas, sem poder se alimentar por via oral, você recebia um soro, o soro fisiológico, que é água e sal, ou o soro glicosado, que é água com um pouquinho de glicose. Mas não tinha proteína, não tinha aminoácidos, não tinha vitamina, não tinha nada. Então você perdia peso, se desnutria, muitas vezes você morria por desnutrição, entendeu? Entendi. Então, naquela década, final dos anos 60, surgiu as proteínas, os aminoácidos para dar na veia. E aí foi mostrado, né, foi muito interessante, que foi iniciado isso em cachorros. Então, a cachorra tinha os bebês, eles tiravam os bebês da cachorra e colocavam um catéter e faziam uma solução que tinha um pouco mais de glicose, em vez de ser 5%, colocava 60%, uma carga de energia grande, e os aminoácidos. E os cachorros cresceram, se desenvolviam normalmente, entendeu? E aí passaram para os homens. E o meu chefe que desenvolveu a hemodiálise foi que desenvolveu também a técnica de você fazer essa nutrição em casa, domiciliar. Entendi. Então ele criou o primeiro programa do mundo. E durante meu estágio com ele, ele me disse: eu gostaria que você aqui no 2º, 3º ano que você está aqui, você fosse diretor deste programa de nutrição domiciliar. E eu disse para ele que eu não queria, porque eu vim ali aprender diálise, rim, que eu era um homem do rim. E ele me disse: mas veja, um dia se você voltar ao Brasil, vai ser uma contribuição importante, né? E eu disse: não. E ele olhou para mim e disse: you must, você tem que pegar isso. Aí não era opção. Não era opção. E aí eu virei o primeiro diretor do Programa Mundial de Nutrição Parenteral, né? Essa nutrição que ele chamou de intestino artificial, do mundo. E quando eu voltei para o Brasil, eu era o expert, né? Aí escrevi livros, e até eu convidei para escrever o prefácio do primeiro livro de nutrição parenteral no Brasil.
Então eu voltei para cá e comecei a trabalhar no final de 1976 no Hospital Evangélico aqui em Curitiba. E aí começa essa história aqui, e eu doutor? queria, e aí o Hospital Evangélico não tinha nefrologia, não tinha diálise, não tinha nada. Então, em outubro de 76 eu comecei e já em março de 77 começamos com a primeira hemodiálise. Em 1980, a gente colocou, essa paciente foi a primeira paciente, então, no Brasil, em diálise peritoneal em casa, domiciliar. O senhor lembra se ela era paranaense? Essa? O senhor lembra se Eu acho que ela era porque era primeiro no Brasil isso, né? Foi a primeira no Brasil, saiu na época no Fantástico e tudo, mas não era aprovado até pelo SUS, não era reembolsado, né? Eu consegui aqui na Secretaria Municipal de Saúde que eles pagassem 3 pacientes como se estivessem em hemodiálise. Entendi. E quando isso saiu no Fantástico e foi mostrado para o Brasil, choveu gente que vinha a Curitiba que queria fazer essa coisa em casa, porque, né, embora ela faça a mesma coisa que a hemodiálise, ela é mais confortável você fazer em casa, não precisa ir ao hospital 3 vezes por semana, fazer a sua diálise, né? E o SUS, 3 anos depois, aprovou e hoje, né, vários pacientes no Brasil são atendidos, né? Isso foi em 1980. Em 1980, em julho, eu fiz primeira edição do livro de nefrologia chamado Princípios de Nefrologia e Distúrbios Hidroeletrolíticos, que eu queria que tivesse um livro no Brasil, em português, para ensinar nefrologia. Sim. E hoje ele está na 7ª edição, 46 anos depois, continua sendo... Aliás, doutor, aqui eu queria uma partezinha só para lhe contar que eu tive uma experiência familiar. Eu fui comentar que hoje ia bater esse papo com o senhor aqui. A minha sobrinha é formada na FURB, em Blumenau. Ela disse: tio, eu estudei com a literatura do Dr. Riela. O livro dele. Aí eu fui falar para a doutora Siciliana, a Cici, que é minha sobrinha também, que é de Passo Fundo do Rio Grande do Sul, que se formou no Rio de Janeiro. Ela disse: eu estudei com a literatura do Dr. Riela. Exato. Então isso é gratificante, né, doutor? Porque você passou a ter uma obra que foi adotada nas principais escolas de medicina do Brasil durante mais de 40 anos. Né? Então, em 1980 também, nós fizemos o primeiro transplante de rim no Hospital Evangélico. Então, veja, em 3 anos e meio, nós começamos a hemodiálise, introduzimos a diálise peritoneal no Brasil, publicamos um livro sem computador na época, era fins de semana, noturno, em máquina de escrever, né? E criamos também um programa de transplante renal aqui e abrimos também o treinamento, a educação, um programa de residência na área de nefrologia, né? Isso tudo foi em 3 anos e meio, mas foi... Por isso esses 3 anos e meio, nessa evolução toda, chegando até esse ano, o senhor acha que foi assim o mais, não é que seja o mais importante, mas foi o carro-chefe de tudo que aconteceu até agora? Não, porque você aí montou a infraestrutura necessária, né? Tinha educação, né? Tinha as 2 formas de diálise, né, importantes, e você tinha as bases, né, naquela ocasião. Aí nós começamos a abrir a primeira clínica que seria fora do hospital, para que os doentes que fazer diálise 3 vezes por semana não precisassem entrar no hospital. Então foi a clínica aqui de doenças renais. Isso em 81. 81. Agora eu estou vendo aqui que em 84, então, que nasceu a Fundação ProRenal? Por isso que ela está completando, então, 42 anos. Né? Então a gente criou a Fundação ProRenal. Qual foi a ideia na época? A ideia, inclusive o slogan dela era a Fundação de Amparo à Pesquisa em Enfermidades Renais e Metabólicas. Era ter dinheiro para continuar a pesquisa. Perfeito. Só que nós percebemos logo que os nossos doentes que fazem diálise 3 vezes por semana, eles perdem o emprego, cai a renda, eles não têm dinheiro suficiente para comprar medicamentos, nem para a nutrição dos alimentos. Então a gente começou a ir mais para a parte social e atenção à saúde deles do que angariar recursos para a pesquisa. Entendi. Então e aí nós fomos então criando também uma equipe multidisciplinar, né? Porque o doente que perde a função dos rins, geralmente ele é diabético, hipertenso,
ele precisa de nutricionista, de uma psicóloga, né, assistência social. Nós criamos então uma equipe multidisciplinar, porque um médico não consegue cuidar de todas essas Doutor, deixa eu lhe áreas. fazer uma pergunta, aproveitar um gancho. Essa doença, essa questão da perda da função renal, ela acontece, ela tem característica social ou não? Ou ela acontece mais nas pessoas menos favorecidas, ou na pessoa mais estabilizada, ou ela é geral, ela atinge a todos? Qual que é a leitura que se tem disso? Não, as duas principais enfermidades que lesam o rim, que leva à diálise, é o diabetes e a hipertensão. Perfeito. No passado, quando nós começamos, uma importante causa da perda de função renal era a nefrite, que era consequência de infecções de pele ou de garganta. Então, nessa população mais carente e sem educação e tudo, eles não eram tratados precocemente e muitas vezes essas infecções de garganta e de pele por estreptococo acabavam lesando o rim. Hoje mudou esse perfil. Nós vemos muito pouco disso porque eles têm, com o SUS, a atenção básica de saúde, que é fantástica no Brasil, eles podem ir a uma clínica, né? E serem atendidos e resolver. Hoje dá para se dizer que está mais equilibrado isso? Hoje assim, 50%, 60% é diabetes no mundo todo. Tá, doutor, deixa eu fazer mais uma pergunta. Hoje ainda é a pressão arterial e a diabetes os grandes atores nesse problema renal? Ou nós temos algo novo? Por exemplo, essa questão de uso de anabolizantes, não sei o quê, tudo, nessa conjuntura toda, nos dias de hoje. As duas continuam, as mais importantes é o diabetes e a hipertensão. Perfeito. Mas é importante te dizer também que quando começou, em 1960, a hemodiálise, que é a circulação extracorpórea no sangue, os primeiros 30 e poucos pacientes, quando foram analisados o que aconteceu com ele de 1960 a 1970, a grande maioria já morreu por arteriosclerose. E aí o chefe na ocasião, Belden Scribner, não queria publicar o artigo relatando isso, porque eram pessoas jovens, 30 e poucos anos, que tinham morrido de infarto e de acidente vascular cerebral. E aí se descobriu que você, perdendo a função do teu rim, só a diminuição da função, com a retenção daquelas toxinas que normalmente vão para a urina no teu sangue, você tem uma forma acelerada de arteriosclerose, entendeu? Então, isso foi uma coisa que ninguém entendia por quê, né? Hoje nós já entendemos, né, que essa retenção dessas toxinas inflama as tuas artérias, porque a arteriosclerose é uma doença inflamatória das artérias. Isso é um fator. Depois você tem circulação extracorpórea do sangue, que passa em filtros, em plásticos, e tudo isso leva a esses problemas. Aqui nós temos uma história desses 40 e poucos anos aqui, mais uma parede ali, né? Mas, enfim. Aqui tem 40 anos. 40 anos aqui, até 2024. Para que a gente consiga acelerar um pouco mais, porque cada momento aqui é importante. Eu imagino que cada momento tem uma lembrança muito forte, mas eu queria que o doutor me dissesse alguns momentos que foram mais marcantes na construção dessa Fundação Pró-Renal. Como eu disse, primeiro nós criamos os ambulatórios, né? Então o SUS manda os doentes que têm problemas renais para nós. Então nós atendemos mais de 3 mil pacientes aqui por ano. A equipe multidisciplinar, veja este aqui, podologia. Os diabéticos que a gente vinham já com necessidade de amputar os dedos dos pés ou mesmo os pés. Então o que nós introduzimos? As podólogas fazendo a prevenção, porque o diabetes ataca aos nervos e você perde a sensibilidade nos pés. Então, como no Brasil é um país tropical, eles andam muito de sandália havaiana e então, como não tem sensibilidade, eles batem, fazem uma ferida e não sentem nada e não percebem. Essa ferida infecciona, vai para o osso, faz osteomielite e tem que amputar. Então nós criamos um programa que o custo era barato, 1 a 2 podólogas permanentemente aqui, e nós fazíamos a prevenção. Nunca mais tivemos que amputar por causa disso. Então essa equipe multiprofissional foi algo importantíssimo. Depois de um estudo que a gente fez aqui em Campo Largo,
que hoje já havia sido feito nos Estados Unidos, na Europa, mas não no Brasil, mostrando que de cada 10 pessoas adultas, uma tem doença renal crônica e essas pessoas não sabem, porque a perda da função renal ela é muito silenciosa e não dá nenhuma manifestação, a não ser que você perca 80% ou 85% da função. Então é muito importante que as pessoas saibam se elas têm algum risco de desenvolver essa doença renal crônica, insuficiência dos rins. Então, se ela é diabética, se ela tem pressão alta, se ela é obesa, se ela tem uma história familiar de arteriosclerose, do pai, a mãe, infarto, o derrame, e os idosos, porque os rins vão perdendo os filtros, né, ao longo dos anos. Você perde, a partir da época que você fica velho, dizem que a gente começa a ficar velho com 35 anos, quando você chega aos 70, você só tem metade da função renal. E às vezes as pessoas se esquecem disso ou não sabem, né? Então, acabam tomando remédios que são filtrados pelo rim, como o rim não está bom, eles acumulam e podem levar aí a surdez. Quais são os remédios, doutor, que mais prejudicam o rim hoje? Olha, um dos que mais prejudica o rim, em pessoas, digamos, que não tem nem diabetes, nem hipertensão arterial, são os anti-inflamatórios que compra sem receita médica nas farmácias. Esses lesam o rim, né? Pessoas, por exemplo, que descobrem que a enxaqueca, quando ele toma o anti-inflamatório, acaba a enxaqueca, ou dores articulares, né? Aí tomam muito e isso leva à destruição desses filtros. Então isso... Doutor, deixa eu, correndo o olho aqui, eu vi que tem uma foto aqui, atrás aqui, que é a visita do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso na fundação. Eu queria te pedir o seguinte, a participação dos governos nessa fundação. O senhor tem apoio dos governos, seja municipal, estadual, federal? Como é que é essa relação com... Ao longo dos anos, né, nós não tivemos, até recentemente, ajuda dos governos. Quem sempre ajudou a Fundação ProRenal foi a comunidade. Tá. Né? E a maneira que nós conseguimos, há uns anos atrás, ter, digamos, estabilidade financeira, foi através do telemarketing, que as pessoas aqui, um grupo de 80 jovens ligavam para as pessoas em casa, contavam o que a fundação fazia e essas pessoas davam 7 ou 10 reais por mês na conta do telefone. Aí nós conseguimos ter recursos da comunidade. A primeira vez que nos ajudaram, um órgão público, foi até no governo do Beto Richa, o secretário Caputo nos deu um arco em C, que é um aparelho de raio-x de fazer fluoroscopia, que permitiu a gente fazer angioplastia de fístula, essas coisas, né? Hoje em dia, tanto na Câmara Municipal como na Câmara Estadual e inclusive federal, os políticos têm nos ajudado com as emendas. Perfeito. Né? Só que grande parte dessas emendas são para aparelhos, né? E não para custeio, né? E nós, depois da pandemia, que houve uma redução, depois da queda da Oi, nós tivemos uma redução muito drástica nessas doações. Hoje nós usamos mais a Copel e a Sanepar nas suas contas telefônicas, que as pessoas doam e sai lá 10, 15 reais por mês nessas contas, né? Mas nós precisamos, e você mostrando isso para a comunidade nos ajuda, porque elas têm uma ideia do que a gente faz e a gente precisa da comunidade, porque o governo não pode tudo, né? Então a gente vai na comunidade. Mas é interessante, doutor, que o senhor coloca uma situação que precisa ser revista pelo Parlamento brasileiro no sentido da distribuição dessas emendas e da rotulação delas, que não é só a Fundação ProRenal que sofre com isso. Lá em Ponta Grossa, a nossa PACD, tem tantas outras entidades que recebem emenda, mas recebem emenda para aparelho. E não precisa, literalmente, graças a Deus, tem algumas que estão já bem aparelhadas e precisa, a necessidade maior é custeio. E daí sempre vem as emendas para aparelho e daí fica aquele negócio. Então é difícil, isso teria que repensar um pouco essa questão para ajudar no custeio. Porque a fundação é como uma empresa, né? E você manter uma empresa ativa 40, 50 anos, com as oscilações do mercado, a crise da Covid, né? Você tem que se reinventar e você fica, né? E as fundações, elas ficam com pires na mão pedindo ajuda, né? Mas quando essa ajuda não vem na forma de custeio, eu disse, olha,
eu não preciso. Mas hoje nós temos aqui na Fundação também um hospital dia, então pequenos procedimentos são feitos aqui no terceiro andar. Quando você colocar um catéter, fazer uma cirurgia de fístula ou um catéter para fazer a diálise peritoneal em casa, tudo é feito aqui, uma biópsia de rim, tudo é feito aqui. E para o SUS, isso é interessante porque você não precisa internar o paciente, ele vem, faz e vai para casa, é um hospital dia, né? Estamos aqui na entrada, nós vamos agora para um outro momento dessa entrevista, que eu quero falar com o doutor sobre alguns outros avanços, algumas coisas relacionadas à Fundação ProRenal. Nós temos 2 apartamentos assim, ó, com banheiro, tudo. Isso aqui é quando o paciente vem, fica aqui, vai para o centro cirúrgico, depois fica umas horas aqui antes de ir embora, né? Certo. Então tem 2. E vem paciente do Paraná inteiro aqui. Isso aqui é o que o centro cirúrgico come no hospital. Aqui lava a mão, tem um arco em C aqui e um arco em C aqui. O que é esse arco em C? Porque ele é um arco em C assim, e ele é uma fluoroscopia, você consegue ver o teu coração, o pulmão. Então, quando você está fazendo um procedimento, quer dizer, quer dilatar, ou tipo a coronária, por exemplo, você quer dilatar com um balãozinho, você liga o aparelho, fica vendo a progressão do catéter, está lá. Entendi. Doutora especialista em diabetes, uma das melhores do Brasil, está aqui com a gente. Olha ali, a Ana Luísa. Bom, doutora, prazer em conhecê-la, doutora. Então, doutor, deixa eu aproveitar, a doutora está aí, o senhor está aqui, para fazer uma pergunta. A doença renal, ela é sempre consequência de alguma coisa? Ou ela pode ser a linha de começo? Porque o senhor fala, por exemplo, a pressão arterial, a diabetes, né? Mas ela lesa, finalmente é o rim. O rim nunca é começo, ele é sempre fim? Não, ele pode ter problemas no começo. A doença renal policística, os cistos que desenvolvem aqui na família dos Axioli, aqui aquele outro que foi do Tribunal de Justiça, lá, são famílias, né, que têm desenvolvimento de cistos no rim. O rim fica enorme, parece um cacho de uva. Entendeu? E aqueles cistos crescem e destroem o rim. Isso é um início. Então é o início de um processo lá. Então, cálculos de rim que se formam dentro do rim, o processo começa dentro do rim. Então, não é secundário, né? A pressão alta, né? A pressão alta, na verdade, ela começa geralmente no rim, porque o rim produz hormônios, né? Há 50 anos atrás, você achava que era o coração que aumentava a pressão da gente e lesava o rim secundariamente. Certo. Agora a gente sabe que começa no rim. Doutor, o senhor falou de uma coisa aí que é a família, então quer dizer que temos um histórico de familiar aí nessa história. Se tem alguém na família que tem isso, cuide-se, procure, investigue, porque... Mas faz parte do que a gente chama na conversa com o doente, a anamnese, você dizer assim, de que o pai morreu, que doença o pai tem. Quando você conversa e vê na árvore familiar, você já sabe se o doente o paciente está propenso a ter alguma coisa da família ou não. Certo. Doutor, agora uma pergunta de bar. É verdade que água com gás faz mal para o rim, doutor? Não. Que a internet fala um tanta coisa. Primeiro isso. Segundo, então, eu vou fazer as coisas, eu até fico meio, né, num padrão, num nível, né, mas é o dia a dia das pessoas. Então, primeiro esse negócio da água com gás. E segundo, a água mineral. Porque a água mineral tomada para problema da pedra no rim, no dito popular. Qual que é a real disso? Veja, primeiro, não tem nenhuma evidência científica de que você tomar uma água gaseificada, então que tem mais CO2, blá blá blá, então água com gás faça mal. Não tem nenhuma evidência científica disso. Segundo, as águas minerais, você tem várias coisas. Você tem sódio, quer dizer, o sal, você tem cálcio, magnésio, tem vários minerais nessas águas. Existem águas que têm mais sódio, que têm mais cálcio. Então, existe, às vezes, no estado do Paraná, você vê, tem uma região que tem mais cálculo de rim, pedra nos rins, do que outras. Porque, às vezes, as águas que as pessoas estão ingerindo lá têm um alto conteúdo de cálcio, por exemplo. E mais cálcio, você vai excretar mais cálcio na urina. Mas isso são essas coisas. Mas, de uma maneira geral, não afeta ser gaseificado ou não, né? Agora, os minerais sempre tem que olhar se tem mais sódio. Os nossos doentes que fazem diálise, eles têm doenças dos ossos. Por que tem? Porque a vitamina D é formada, o sol bate na tua pele, daqui vai para o fígado, forma
D3, depois vai para o rim, forma 1,25D3, que vai agir no teu intestino absorvendo o cálcio e controlando tuas glândulas paratiroides aqui. Isso aqui funciona normalmente. Quando começou a hemodiálise, nós não sabíamos como é que funcionava isso, nem sabíamos que tinha essa vitamina 1,25D3 há 50 anos atrás. Agora a gente sabe que os doentes que fazem diálise, eles têm fósforo alto e pouca produção de 1,25D3 para o rim. O rim produz esse hormônio, ele está doente. E aí você não reabsorve cálcio, aí essas glândulas paratiroides dizem, falta cálcio. Aí o que elas fazem? Vão no teu osso, o maior reservatório de cálcio nos nossos ossos, comem o osso, comem o teu osso, tiram o cálcio do osso para jogar no sangue. E enfraquece a... Aí você tem osteoporose e quebra, eles quebram os ossos e tem dores, né? Então, a minha tese de doutorado, quando eu voltei dos Estados Unidos, foi feita em osso, né? Biópsia de osso. E uma outra coisa que se descobriu logo nos primeiros anos da diálise era que a água usada tinha muito alumínio. Então, você bebe, digamos, 2 litros de água por dia, né? Quando você faz a diálise, seria ou 365 litros ou 600 litros por ano. Passa o teu sangue na diálise, numa sessão, está exposto a 400 litros de água. Então o alumínio daquela água passava para o sangue e aí bloqueava a calcificação dos ossos. Então hoje você faz não mais por deonização aquelas colunas, você usa osmose reversa, que eles fazem até água mineral Nestlé, não é água de fonte, né? É uma água feita com essas membranas, em que você remove sal, cálcio, tudo, fica água pura. Entendeu? Entendi. A diálise hoje é feita com essa água, água da Sanepar, mas depois ela é filtrada. Doutor, o senhor tem se preocupado em deixar esse legado para alguém, além dos livros? A ideia original era que os meus filhos... Vamos caminhando aqui. Que os meus filhos, que fizeram a mesma especialização que eu fiz nos Estados Unidos, eles voltassem para dar continuidade ao que eu comecei. Né? Perfeito. Eu tenho 2 filhos e eles foram os 2 para Boston. O primeiro, que tem hoje 46 anos, foi para um dos hospitais da Harvard e hoje ele está no segundo maior hospital dos Estados Unidos e da Harvard, que é o Massachusetts General Hospital, a gente chama de MGH. Hoje ele é o chefe do transplante de rim nesse hospital. Pois é, até ele fez o primeiro transplante de rim de porco humano. Então ele virou uma estrela, né? E não assisti isso no Fantástico, na noite, eu ouvi lá Riela. Aí um doutor Baroni, Gilberto Baroni, lá de Ponta Grossa, que também foi seu aluno, ele me disse, filho do doutor Miguel Riela. Eu disse, então não volta mais. E o meu segundo filho também fez a mesma especialidade e estava trabalhando com genética até recentemente, num dos hospitais ali da Harvard, do Beth Israel. Ele não volta mais, né? Porque as oportunidades na área de pesquisa nos Estados Unidos, os recursos que tem, para quem quer fazer uma Aqui no Brasil acadêmica. O senhor criou um grupo de nefrologistas que trabalham junto com o senhor? Não, tem. Aqui hoje todo esse atendimento ambulatorial, o Instituto de Pesquisa, né, nós temos mais de 20 nefrologistas que, né, trabalham com a gente assim. E nós temos, então hoje tem uma reunião que é a Assembleia Anual da Fundação, tem digamos, um conselho e tem vários nefrologistas que fazem parte desse conselho, né? Então a gente já está pensando em quem vai ficar presidente da fundação, né? Quantos anos já está dirigindo o Bazar? O Bazar completa 18 esse ano. 18 anos. É a Cláudia Turquinha que vende. A sua Turquinha, exatamente, é assim que... As pessoas doam aqui. Vamos fazer? Tá. Quem mais compra? Os próprios funcionários compram bastante, né? Os pacientes compram bastante. Os pacientes, Eles doam bastante e compram bastante. Não diga, né? Os pacientes. Eles Então sabem, é né, mais que o um retorno esforço é pra eles, de né? você angariar uns recursos para manter isso que você viu ali. Sim. E aqui acaba girando, pelo movimento, sempre gira uma graninha legal. Sim. É Cláudia, né? Cláudia, são pessoas que conhecem o nosso trabalho, entendem a nossa causa
E são também estilo de vida, porque hoje a moda circular já é um estilo de vida, né? Então são pessoas que procuram exatamente esse tipo de produtos, porque são E a agenda ali? né? São agendas. Agendas ali da fundação? Não, essa nós ganhamos de um parceiro nosso. Deixa eu ver aqui essas agendas aqui que eu... Ela é com data? Esses aí são planners, sabe? São Ah, sei. cadernos Sei. Doutor Miguel Rielo, nós estamos já indo para o final do nosso bate-papo. Estamos aqui Aqui é um anfiteatro, né? Um auditório, né? Um Palestra, para palestras, cursos, é feito aqui o que era, na época dos padres redentoristas, a igreja, a capela deles, né? E nós usamos isso, inclusive temos câmeras ligadas no centro cirúrgico, quando os médicos operam lá, os alunos podem assistir a cirurgia aqui no telão, né? E também está ligado à internet, então é um ambiente, digamos, agradável, com 110 lugares que a gente utiliza para os cursos de educação médica continuada. Doutor Riela, o senhor falou durante o nosso bate-papo que 10% da população do mundo tem problema renal. Eu que estou assistindo, eu que estou escutando agora em qualquer canto do Paraná, né, ou ouvindo pela Rádio T, pela nossa rede, ou no Portal de Ponta, o que eu tenho que fazer para me cuidar? O que eu devo fazer? Porque é uma doença silenciosa. E é aí que mora o perigo, né, doutor? Qual é a maneira que a gente tem que fazer para não chegar aos níveis piores? Bem, eu acho que a primeira resposta seria respondendo como é que eu sei se os meus rins estão bons ou ruins. Então, existem 2 exames simples, baratos, disponíveis no SUS, que respondem a essa pergunta. Como estão os meus rins? Um é um exame de sangue. Nós dosamos uma proteína no sangue que é chamada creatinina. Ela tem uma variação normal de 0,6 a 1,2, concentração dessa substância no sangue. De onde que vem essa proteína? Ela vem do músculo, né? Então, quem tem 0,6? Quem tem menos músculo, geralmente as mulheres idosas, né? Quem tem mais? Os homens. Então, essa faixa ali que é a normalidade. Se você dosar, hoje nós podemos dosar nessas feiras de saúde que a Fundação fez, semana passada fez no Pinheirinho, nós com a gota de sangue do dedo, nós respondemos em questões de minutos a concentração da creatinina no sangue. Se a sua creatinina, que o máximo então é até 1,2, tiver 1,7, 1,8, então alta, significa que os seus rins estão filtrando mal. Então esse é o primeiro teste, que vai levar à pergunta por quê, né? O segundo teste é que nós examinamos a urina, né? O rim é um dos poucos órgãos que se comunica com o meio ambiente, né? Se eu quero saber se o fígado tá bom, eu sou obrigado a colher sangue para dosar enzimas e procurar saber. Tá. Se eu quero saber como é que está o seu pâncreas, é a mesma coisa, né? Seu coração, são exames de imagem. O rim, você coleta a urina e você vê se tem sangue, se tem célula inflamatória e, mais importante, se tem proteína. A nossa urina tem quantidades mínimas de proteína, né? Então, nós vamos avaliar a barreira de filtração, no filtro. Se ele estiver deixando passar muita proteína, tem alguma coisa lesando aquela barreira de filtração. E aí tem que prestar atenção. E o que é mais interessante, que a gente ensina, principalmente nos últimos anos, que quando aparecia proteína na urina, nós mesmos nefrologistas pensamos no rim, né? Hoje não. Como os filtros no rim, quer dizer, o rim tem um formato de um feijão, tem 10 a 12 centímetros assim na parte longitudinal e tem uma faixinha de 1,5 cm onde ficam os filtros. Quando a gente diz que o rim é um filtro, a gente nasce com 1 milhão de filtros em cada rim. O que é o filtro? O filtro é uma bolinha, é um novelo de fazer tricô, mesmo formato, mas é uma veiazinha enrolada. Então, se você tiver uma doença tipo pressão alta ou diabetes que afeta todas as artérias do teu corpo, vai afetar ali também. Só que se estiver afetando o cérebro, o coração, no início não tem como você descobrir. Agora, no rim, que é um novelo vascular,
se você tiver um aumento de proteína, significa que está acontecendo em todo o teu corpo. É uma lesão, então, das artérias sistêmica. Então, é um exame simples e barato e que nós fazemos. Agora, a gente usa até um exame um pouquinho mais sofisticado, que a gente dosa também a albumina. Uma amostra matinal da urina, nós vamos ver quanto que tem de albumina naquela urina, porque a albumina é uma das proteínas grandes e normalmente passa menos de 30 miligramas por dia. Então, quando você vê que está 90, 120, é sinal de que a barreira de filtração está sendo lesada. Mas não só no rim, está sendo lesada em todo. Tanto que no diabético, para ele saber se o diabetes está afetando as artérias, a primeira manifestação é o aumento da albumina na urina. Ele já reflete o que está acontecendo no teu corpo. Então eu diria, quer saber como está o seu rim? Um exame de sangue, dosagem da creatinina, vai mostrar se está filtrando bem ou mal. Segundo, um exame de urina. Pode ser um exame simples ou acoplado ele junto um exame da quantidade de albumina na urina. Pronto, você já responde. Em quanto tempo a pessoa tem que procurar um nefrologista, doutor? Depois de que idade que é importante que procure? Eu acho que o adulto acima dos 35 anos, você tem que ir uma vez por ano ao médico, mesmo que você não tenha sintoma nenhum. É como o carro, você vai fazer carro novo, mas vai fazer uma viagem ao Nordeste, longo, se leva na oficina, você vê como é que está. Né? Perfeito. Então o corpo humano, você senta na frente do médico e diz, olha, doutor, eu tenho 37, 38 anos, não sinto nada. Mas na conversa com o médico, ele vai querer saber se seu pai é vivo, se sua mãe é viva, se seu avô... Que doenças eles tiveram que possa você ter herdado geneticamente uma tendência a ter uma daquelas doenças. Então você já entra numa faixa, muitas vezes, de alerta. Né? E aí ele faz um check-up, mas baseado na tua história, do que você contar, história familiar, o que você come, né? Se você é obeso, vê o peso, a altura. Então, ir para o médico, sentar uma vez por ano, né? Então eu digo, se você tem aí diabetes, pressão alta, um problema renal, não é uma vez por ano, pelo menos 2. Aí a frequência vai depender se ele vai lhe tratar para ver o resultado, né? Mas o mínimo, uma pessoa sadia é uma vez por ano. Obrigatoriamente. Então, gente, nós tivemos aqui na Fundação ProRenal, que foi uma oportunidade de conversar com uma pessoa que cuida de mim há 34 anos, né, doutor? Nós fomos fazer as contas esses dias no consultório, 34 anos que a gente já convive nessa relação paciente e médico, e de repente eu lhe considero um porto seguro, um cara assim que eu tenho orgulho de falar do senhor. E eu fiz muita força para que desse certo da gente estar conversando aqui. Primeiro por saber que trabalho maravilhoso. Eu já tinha noção do que era a Fundação ProRenal. Eu já tinha noção. Mas sentia a energia aqui dentro do tamanho disso, do trabalho que se desenvolve, vai fazer eu sair pedindo para a Gleice, para o Beto Preto, para todas as autoridades que a gente conhece, com o deputado Alê Machado, com o Enio Verri na Itaipu, com o Ricardo Barros, enfim, pessoas que o senhor também já tem, mas pedir para essas pessoas para que olhem não é mais atenção, não é isso, é para que conheçam aqui, sabe? Porque quem conhecer o trabalho que é feito aqui, e assim tem várias outras entidades, né, no Brasil afora, que fazem um belo trabalho. Mas as entidades têm que ter credibilidade. E aqui a gente sente isso, a seriedade desse trabalho. Então, doutor, parabéns. Muito obrigado por tudo. Obrigado por estar sempre orientando, ajudando, né? Na minha vida particular também. É um momento que eu não tenho, eu divido com todo mundo a minha vida na comunicação. Então, muito obrigado. Tá? Não, eu que agradeço, porque, como você disse, a gente depende do auxílio, da contribuição da comunidade, né? E você mostrando nosso trabalho, a seriedade com que a gente vem há 42 anos fazendo isso, é que nós conseguimos, né, manter e aumentar esse apoio da comunidade. Então eu que agradeço você ter divulgado. Doutor, teve um amigo em particular seu, que é meu amigo também, que pediu assim para mim, pede para ele se tem problema de tomar um vinhozinho, se faz mal pro rim. Não,
o álcool em moderação, eles dizem os 2 drinks para o homem, 1 drink para a mulher, não fazem mal, né? Embora, né, há ramos da ciência que dizem que deveria ser evitado totalmente. Mas também existem os paradoxos, né? Os franceses comem uma gordura muito mais gordurosa do que muitos outros países e tem menos arteriosclerose e se atribui ao vinho, né? Então eu acho que assim, tudo com moderação não faz mal. Então eu mesmo aprecio o vinho e tomo com moderação. E acho o senhor pratica esporte, doutor? Eu pratico, eu faço academia, eu nado, há muitos anos eu diminuí os esportes de impacto nas articulações e comecei a nadar mais porque você dentro da água não tem nenhuma sobrecarga sobre as suas articulações, é um esporte bastante fisiológico. Faço pilates, pilates é uma outra técnica de alongamento, né? E a gente, à medida que envelhece, precisa realmente, né, ter mais essa flexibilidade e um pouco de musculação, porque a tendência que você envelhece é que você tem atrofia muscular, né? Ainda mais quando as pessoas perdem peso. Agora essas que estão tomando as canetas, usando as canetas emagrecedoras, perdem muito peso, mas perdem massa magra também, né? E os mais idosos precisam ter músculos fortes para evitar as quedas. Não, porque é muito sem essa força muscular você tem as quedas. Então eu diria assim, orientações de saúde, né? O exercício é essencial, não precisa você levantar peso em excesso que vai romper seus tendões, não, tudo é coisa com moderação. Mas você, ou caminhar, ou fazer uma bicicleta ergométrica no clube ou em casa, 20, 30 minutos todo dia, é o suficiente. O nadar, o pilates, né? E uma alimentação saudável, o que hoje dá, digamos, há unanimidades que tudo que é industrializado tem corantes artificiais, tem substâncias cancerígenas, comida mais natural. Essa é a doutor, se eu acabar essa entrevista agora, não pegando um gancho do que o senhor falou, vai ter gente que vai dizer, pô, ficou inacabado. As tal das canetas, doutor, que está sendo assim, né, agora tem outros que diz que não atinge a massa magra, não sei o quê, pro rim, particularmente. Já tem alguns estudos, já tem alguma coisa que pode ser temeroso? Não, elas já existem ali há mais de 10 anos, né? E não existe evidência de que elas façam mal, né? Porque na verdade, né, como é que surgiram essas canetas emagrecedoras, né? Já se sabia desde a década lá de 1960 por aí que quando você tomar um copo d'água e colocar uma colher de sopa de açúcar e beber, você absorve, né, no intestino este açúcar e o seu pâncreas libera a insulina, né? Se você pegar essa mesma quantidade e injetar na sua veia, sob a forma de glicose, por exemplo, o aumento de insulina é bem menor do que o do intestino. Então mostrou já que o intestino libera algumas substâncias, que são hormônios, que vão no pâncreas para liberar mais insulina. Só que foi com a evolução da pesquisa, da biologia molecular e etc., que conseguiram isolar essa molécula, que tem uma ação durante 5 minutos depois que você come, e modificar a molécula para ela durar 7 dias. E aí surgiu o Ozempic, a semaglutida, que os dinamarqueses até agora dominavam, agora acabou a patente deles, que vai baratear muito o custo. Isso foi desenvolvido, na verdade, para tratar o diabetes, porque ia liberar mais insulina e ia controlar melhor a glicemia. E a surpresa foi que ela atuava no cérebro, diminuindo o apetite, né? Atuava no estômago, diminuindo a contração, a comida fica mais tempo. Então as pessoas começaram a emagrecer. Aí os não diabéticos, que eram obesos, né, começaram a tomar e começaram a perder. Tem algumas complicações? Tem, mas
como todos os medicamentos têm potencialmente complicações. Então, essa semaglutida teve complicações de uma arterite que levou à cegueira em alguns pacientes, né? Tem a pancreatite, a inflamação do pâncreas, teve também vários casos no mundo, já teve gente que morreu por isso. Mas quando você coloca na balança o custo, os riscos e o benefício, né? Os benefícios superam em muito esses riscos que são pequenos, mas eles existem, né? Por isso que sempre se recomenda que esse uso dessas canetas emagrecedoras seja com orientação médica. Perfeito. E não já, né? Porque as pessoas hoje estão indo para o Paraguai, trazendo as canetas e vendendo aqui, cada um vai tomando a bel prazer. Então, elas realmente modificaram em muito, né, o manejo da obesidade no mundo, né? Mas, novamente, o que nós conversamos há pouco, se as pessoas vão perdendo peso, não fazem musculação, não cuidam da ingestão de proteína, né, que as pessoas têm que ter pelo menos aí 1,2 miligramas por quilo de peso por dia, vai enfraquecer a musculatura. Perfeito. Doutor, para encerrar, o que faz um homem bem-sucedido, que poderia estar viajando pelo mundo, curtindo a vida, bem-sucedido, com uma idade, né, o senhor tem 80 anos. Vou fazer daqui mais 2 semanas, 81. 81 anos, vibrar quando fala-se nesse tema e continuar estudando. O senhor está sempre atualizado. O que faz isso? Poderia ser, para quem olhar de fora, diz assim, pô, é um cara que já se realizou tudo que podia ser feito na medicina. Eu falo com médicos, com nefrologistas, eu falava que vários, eu falei que vinha entrevistar o senhor, eles disseram assim, esse é o Papa. Dr. Marcelo Freitas, cardiologista em Ponta Grossa, falou para mim, cara, esse cara é o homem do rim. Qual é a motivação que o senhor tem, doutor? Olha, quem faz medicina, né, tem que gostar de gente, né, e tem que gostar de ajudar as pessoas. A maior satisfação que a gente tem é, digamos, atender um paciente e conseguir ajudá-lo, né? Essa é uma satisfação, assim, uma gratificação, né, digamos, que não tem preço, né? O segundo é você conseguir trazer as inovações que surgem no mundo para a tua comunidade, né? Então, a Fundação ProRenal é a primeira fundação da América do Sul, nem digo latina, dedicada só aos pacientes renais crônicos. E com ela proliferaram na América Latina várias outras, foram cópias nossas. Então, isso me dá uma satisfação pessoal. Os livros que a gente fez de nefrologia, de nutrição, que foram usados, ainda são usados nas escolas, participando da educação, é outra, digamos assim, satisfação, né? E agora com meus filhos na Harvard, em Boston, né, brilhando, é um orgulho, né? Então, como ele disse, eu vou deixar pessoas para dar continuidade e esse trabalho. Eu acho que o exemplo que eu dei servirá de balizamento para eles, né, para eles continuarem esse trabalho ajudando, né, a comunidade e a sociedade. O que a fé significa para um mestre, que nem o senhor, com livros escritos, respeitado mundialmente nesse tema da nefrologia? O que a fé significa para um doente? Olha, a fé é uma coisa que você acredita em algo e não questiona. Isso é fé, né? As pessoas acreditam em Deus, nunca viram Deus, mas a fé, né, na religião, em Deus, faz com que eles procurem seguir os ensinamentos, então, de uma religião ou outra. Então, eu acho que quando eu recebo um paciente que vem à minha procura para alguma doença renal, eu tenho, como eu disse, o prazer de ajudá-lo, né? E ele vem com uma crença, com a fé de que eu vou ajudá-lo, né? E tem situações que, como o Hipócrates, o pai da medicina, dizia, né, que às vezes você não pode
curar sempre, mas você pode confortar o paciente sempre, né? Então isso também é uma ajuda quando você não tem mais condições de curá-lo, mas dar alguma esperança de melhorar a qualidade de vida nos anos que resta, né? Doutor, muito obrigado, tá? Muito obrigado. Obrigado pela Valeu. oportunidade de a gente divulgar Valeu. aí o nosso trabalho. Obrigado para você. Que bom. Obrigado.